Bem-vindos ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e à Escola Superior de Controle Externo. Hoje nós vamos dar início ao webinário Bicentenário Maria Firmina dos Reis, 1822 a 2022, que tem por objetivo celebrar a figura de Maria Firmina. E esse webinário ele é um desdobramento de um projeto da Biblioteca do Tribunal de Contas, que se chama Clube de Leitura Maria Firmina dos Reis. A partir desse webinário, nós vamos buscar destacar os feitos de Maria Firmina e, assim, tentar compor o perfil de um empreendedor ou de uma empreendedora, a partir dessas realizações. Porque entendemos que a Maria Firmina não só teve êxito, sucesso enquanto literata, mas também ela reunia habilidades múltiplas, como características de gestora e organizadora, vamos dizer assim, e visionária, no caso, né? Então, para isso, para compor esse painel, nós temos aqui que se chama O Protagonismo Feminino de Maria Firmina dos Reis, da inspiração ao empreendedorismo. Eu tenho aqui três pessoas, três convidados, três palestrantes, que é a Lindevânia Martins. Ela é escritora, defensora pública do Estado do Maranhão, mestre em Cultura e Sociedade, primeiro lugar no 17º e 18º concurso literário e artístico da cidade de São Luís e vencedora do 6º Prêmio CEP de Literatura 2021. Além disso, ela é autora do projeto Os Poemas Mortais do Reino de Lá, um romance de cunho fantástico, no qual Maria Firmina é uma das personagens. Nós temos também aqui presente o Irami Alves Araújo, que é escritor e mestre em História pela Universidade Federal do Maranhão. Ele é artista gráfico e roteirista, autor do projeto Úrsula em Quadrinhos, o qual visa adaptar o romance de Maria Firmina dos Reis para a linguagem dos HQs, contendo, inclusive, aspectos biográficos da autora. E, finalmente, nós temos a Raquel Jordão, que é diretora de Administração e Finanças do SEBRAE Maranhão, coordenadora do projeto SEBRAE Mulher de Negócios, e ela também é administradora e pós-graduada em Gestão Empresarial e Marketing, né? Então, muito bom dia, eu agradeço a presença de vocês, a presença, a atenção, e passo a palavra, nesse momento, à Lindevânia. Lindevânia, é com você. Bom dia a todas, bom dia a todos e a todes, como a gente fala atualmente, né? Eu queria primeiro falar da minha alegria de estar essa manhã com vocês, né? Da minha alegria por esse convite para estar aqui falando sobre como a obra de Maria Firmina dos Reis e sobre como essa figura histórica e essa figura também que alcança uma dimensão também mitológica de mito, de como é que essa figura nos inspira também a sermos protagonistas, né? E não é por acaso, eu acredito, que a gente está aqui fazendo essa atividade no mês de março, né? Também que é o mês em que a gente comemora, faz uma série de comemorações em relação ao mês da mulher, né? E também é um mês de bicentenário de Maria Firmina. E a gente tem que lembrar que Maria Firmina viveu e produziu literatura, viveu, e além de produzir literatura também, como a Rosana mencionou, ela criou uma escola mista para meninos e meninas. Ela era mulher, ela era negra, ela era uma mulher solteira há cerca de 200 anos atrás, né? Então, se a gente tem uma caminhada histórica que nos permite certas liberdades, né?
mas a gente ainda tem um longo percurso a percorrer em pleno século XXI, então imaginemos como é que era isso, né, no século XIX. Então, a Maria Firmina, ela sofria um preconceito por ser mulher, e as mulheres, elas eram corpos marcados como inábeis para atividade intelectual, sofria preconceito por ser negro. Então, essa questão de gênero, ela era somada a essa questão racial, tornava a circunstância na qual ela vivia, na qual ela produzia, ainda mais complicadas. A gente tem que lembrar também que ela estava isolada, isolada porque essa atividade ela não era permitida para as mulheres. Havia também esse isolamento geográfico pelo fato de que a gente não estava digamos, na centralidade da produção do conhecimento. Ela foi uma mulher que produziu muito no interior do estado, então ela ainda se isolava também em relação à ilha, né? E toda a sua atividade de escritora, de gestora e de visionária nos traz para reflexão e nos faz tecer esse encontro, né, geográfico, mas também cronológico, temporal, passado, presente e futuro. O que Maria Firmina representou na época dela, o que ela representa hoje para a gente e o que ela representará para o futuro, ou o que as nossas ações de hoje representarão para o futuro. Mas isso nos traz, sobretudo, algumas perguntas, né, que são perguntas que a gente tem se feito mais recentemente, mas que no século XIX não eram comuns, né? O que é um escritor? O que é uma escritora? O que é um homem? O que é uma mulher? Quando a gente pensa em escrever, quando a gente pensa em produção intelectual, a gente sempre lembra dos grandes nomes literários, né, que são homens brancos, né? E isso lembra muito o meu percurso enquanto escritora, que começou sendo uma rata de biblioteca. Então, eu era uma menina que devorava livros, né? E os meus primeiros encontros literários foram com homens brancos europeus, né? Então eram os homens que eu achava na minha biblioteca e foram esses autores que me formaram, né? E quando me perguntam hoje qual foram, né, qual foi o meu alicerce, né, para a literatura, sim, os grandes nomes que me formaram foram nomes de homens brancos e europeus. Era essa literatura hegemônica que a gente encontrava nos espaços abertos para as meninas e para os meninos, né? O meu encontro com uma literatura de mulher, com uma literatura negra, ela só vem com uma certa idade já, e a partir de uma procura ativa, porque eu não me via representada nos autores que eu lia, né? E aí a gente, pensando a partir disso, a gente percebe a riqueza, né, que significa para a gente termos uma Maria Firmina dos Reis, porque ela vai nos trazer as nossas raízes, né? Ela vai falar sobre quem nós somos, ela vai falar de temas que não estavam, naquele momento, em voga no meio literário, né? E aqui eu quero que a gente pare um pouquinho para a gente fazer uma breve reflexão. A Maria Firmina, ela vai escrever dentro de um período que é denominado como romantismo, né? Que são aquelas obras, né, que estão tratando sobre esses temas que vêm lá do centro de conhecimento, lá da Europa, mas ela vai fazer isso sob uma outra perspectiva, né? Ela vai tratar em sua produção em prosa, em sua produção poética, né? Ela vai dar voz a elementos e a personagens que então não tinham voz, né? Então ela vai trazer, por exemplo, em Úrsula, as reflexões sobre a escravidão, né, que serão tecidas a partir da perspectiva do negro, né? E uma coisa também que é menos falada, que me chama muita atenção, talvez porque eu trabalho também com a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela também vai estar falando em suas obras contra essa violência doméstica e familiar. E aqui a gente vai lembrar de uma outra coisa que a gente tem falado muito na nossa contemporaneidade, né? Que é a importância de você dar voz a outras identidades, a identidades que têm sido, durante muito tempo, né, têm sofrido interdições para estarem nesse meio cultural, né? Então, a grande questão também
não é só dar voz, né? É você permitir que essa voz seja ouvida, né? E aqui a gente tem que lembrar que Maria Firmina, ela sofreu um apagamento que durou tempo demais. Então, ela conseguiu produzir uma obra em que ela deu voz a esses oprimidos, a esses excluídos, sendo ela mesma a representante desse grupo, e ela sofreu um apagamento durante tempo demais, e foi, inclusive, resgatada a parte do trabalho, né, de homens, né? Então, a gente tem que se perguntar de que modo que a gente está conseguindo criar uma cena cultural em que essas outras vozes, que não fazem parte do cenário hegemônico, sejam, de fato, ouvidas, né? E aqui uma pergunta: importa quem fala? Importa de onde é que essa voz, né, está sendo pronunciada? Importa o corpo no qual habitamos, né? Porque durante muito tempo da nossa história importava mais a alma, digamos, do que o corpo, né? Essa alma era um fantasma que habitava o corpo, e esse corpo não tinha importância a partir dessa perspectiva, né, hegemônica, porque todas essas outras corporalidades, né, que estavam à margem, elas eram naturalizadas como aquela que não poderia ter uma expressão intelectual, né? E aí, a partir do momento que essas vozes chegam a esse espaço público, que é o espaço literário, né, trazem também outros temas que não tinham, digamos, ao qual não se valorava enquanto tema que poderia ser objeto de um trabalho literário, que são esses temas que importam às mulheres, porque o seu corpo vai sofrer uma série de opressões, e são esses temas também que importam, né, a realidade racial. E a gente percebe que o corpo é uma fronteira, e que sobre esse corpo se atravessam vários discursos, e que esse corpo também é um meio, é um objeto de conhecimento. E a gente não pode deixar que esse corpo, enquanto objeto de conhecimento, ele seja invisibilizado. E aqui eu quero lembrar um pouquinho, como eu falei, que a minha aproximação literária e teórica ela se deu a partir dos trabalhos de homens brancos europeus, né? Um autor muito importante nessa minha caminhada foi Foucault, né? E ele sempre dizia que os dispositivos de poder se articulam diretamente com o corpo. Então, uma grande transgressão de Maria Firmina é que ela, enquanto mulher e enquanto mulher negra, ao estar nesse espaço privilegiado público, que é o espaço literário, ela ousou dar voz a outras mulheres e a outros negros. Uma outra autora teórica que eu gosto muito, que é a Regina Dal Castanher, ela diz que quando uma voz identitária que esteve durante muito tempo excluída dos espaços, né, do discurso público, ingressa nessa arena, né, ela faz de duas formas. Uma primeira forma seria mimetizando o discurso do outro, mimetizando o discurso hegemônico, né? E fazer isso, mimetizar o discurso do outro, o discurso hegemônico, seria assumir essa voz, né? Essa voz universal, que é uma voz masculinista e branca, e que não vai ter essa sensibilidade que a Maria Firmina teve, né, com essas identidades outras, né? E a outra forma de você ingressar nesse espaço de discurso é você assumir essa voz identitária, que foi o que a Maria Firmina fez, né? Só que isso também guarda um grande risco, né? Que é o risco desse autor, dessa escritora, ela ser exotizada, que foi o que aconteceu com a Maria Carolina de Jesus, que quando ela publica a Quarta de Despejo, né, ela aparece na grande mídia como, olha só, a autora negra favelada que conseguiu escrever um diário e publicou, agora se tornou escritora, né? Então, Maria Firmina, ela consegue quebrar, digamos, essa reprodução, porque ela ingressa nesse espaço com uma voz autêntica, né? E ela consegue desnaturalizar essa violência que recai sobre os corpos negros e que também recai sobre os corpos femininos, né? A gente tem que lembrar que a gente incorpora ao nosso comportamento, ao nosso gestual e também às nossas produções artísticas, muitas vezes, né, a gente incorpora discursos de forma crítica.
Então, a Maria Firmina, ela estava produzindo, pelo que a gente conhece, né, de modo isolado. E ela mesma afirma na introdução à Úrsula, né, que aquela seria uma obra menor, porque é uma obra de mulheres, de uma obra que não tinha sido produzida por uma pessoa que tinha feito tantas leituras, né? A Luísa Lobo menciona que, ao relatar a obra de Maria Firmina, que a Maria Firmina não tinha tido contato com aqueles grandes autores, né, especialmente autores estrangeiros, né, que faziam parte do cânone naturalista. Então, ela também estava em um isolamento, né? E aí toda esse percurso, toda essa caminhada da Maria Firmina, ela nos chama também para a gente pensar sobre o que a gente está fazendo hoje, né? De que modo que a gente pode estar honrando esse legado de pioneiras como ela, que nos deixaram uma herança imensa, que nos chama para a ação, que nos chama também para que a gente possa desnaturalizar aquilo de opressão que há, que a gente compra como natural em nossa época, né? E como é que a gente pode também estar em um compromisso ético, né? Deixando para as futuras gerações um mundo melhor do que aquele que a gente recebeu, né? E aqui eu gosto sempre de pensar em uma frase que diz que a gente precisa desaprender para conhecer, desnaturalizar. Quais são as circunstâncias e quais são as opressões que nos formam e que a gente toma por natural e que a gente não consegue compreender de como elas podem ser limitantes e como elas podem nos restringir, né? A própria linguagem, ela já é uma herança que a gente recebe dos que vieram antes de nós, que a gente recebe dos que morreram, e eu gosto de pensar nisso porque essa questão, esse legado, né, dos mortos para os vivos é uma coisa que me ocupa muito o pensamento, né? Eu escrevi um conto inteiro sobre isso no meu último livro, né? De como é que os mortos caminham entre nós, e eles caminham de diversas formas, e uma das formas sobre as quais, através das quais os mortos caminham entre nós, e é a mais natural através da linguagem, né? Então, toda a linguagem que a gente usa, que é uma linguagem sexista, né? Que é uma linguagem que já contém estruturas, né? Hierárquicas, né? Que determinam o que é quem tem mais valor, quem tem menos valor, ela estrutura o modo como a gente pensa, né? E não tem como a gente inventar roda, né? O que a gente tem para usar é essa língua, né? E essa língua, ela nos facilita muita coisa porque ela já nos antecipa alguns comportamentos, né? E já permite que a gente possa prever, digamos, algumas coisas que vão se desenrolar. Só que na repetição, né? Mesmo quando as coisas se repetem, e mesmo quando a gente repete alguma coisa, sempre há espaço para as fissuras, sempre há espaço para as variações, sempre há espaço para a subversão e sempre há espaço para a diferença. Mesmo Maria Firmina sendo uma grande transgressora, né, ela também repete, né, em sua obra literária, ela também faz repetições, ela também faz reproduções, e não tem como a gente escapar disso, é natural, né? A gente já recebe esse mundo, a gente não tem como a gente inventar a roda, mas mesmo assim, em cada repetição, em cada comportamento, a gente tem espaço para criar o novo, a gente tem espaço para a transgressão, para a ruptura. Ela teve esse espaço em circunstâncias muito mais adversas do que nós temos hoje, e nós também temos esse espaço. E eu gostaria de perguntar à Rosana Jansen quanto tempo eu ainda tenho. Tu tens 7 minutos. Certo. Então, Maria Firmina, ela se transforma para a gente em um grande símbolo, né? É um grande símbolo que mostra de que modo que a produção de mulheres, né, foi apagada pela história. Não é que as mulheres não produzissem nada, não é que a gente não tivesse mulheres que se dedicassem à atividade intelectual, mas esse fazer artístico, esse fazer literário, esse fazer intelectual, esse fazer até de gestão, porque ela criou uma escola mista para meninas e meninos, teve um papel importantíssimo na educação. Toda a sua trajetória, né, ela foi apagada, né? Então, isso nos chama para uma reflexão de onde viemos, para onde estamos, para onde vamos. Então, a gente tem aqui
com Maria Firmina esse pioneirismo e audácia. A gente vai ter a Raquel que vai falar um pouco mais sobre esse empreendedorismo, né? Já de uma forma mais focada, né? Mas eu compreendo também que empreender, né? Tanto desse ponto de vista da administração, como do ponto de vista da literatura, né? Da criação, é você adicionar diferença no mundo. De que forma que aquilo que a gente produz enquanto artista, enquanto escritor, de que modo aquilo vai estar criando um novo, né? De que modo aquilo vai estar adicionando ao mundo coisas novas e ampliando o rol dos possíveis, né? Quando a gente pensa que a gente recebe um legado, né? Um legado da linguagem, nós também recebemos um legado que nos diz o que é que a gente pode ser, né? Então, eu, Linda Vânia, eu nasci no interior do Maranhão, de uma família muito pobre, né? Os modelos que eu tinha à disposição para a mulher do futuro que eu seria na minha vida, né? Os modelos que eu tinha ali do meu lado eram a minha avó, a minha mãe, as mulheres que habitavam aquele espaço e que não estavam ligados, por exemplo, à universidade, né? Porque eu sou a primeira pessoa da minha família que entrou na universidade, né? E eu nunca pensei também em ser escritora, né? Isso é uma coisa que vai surgir muito tempo antes na minha história. E aqui eu lembro de uma outra autora, que é a Virginia Woolf, né? Que ela diz que uma das circunstâncias, né, que impedem que as mulheres possam, digamos, pensar em outras possibilidades de existência, é o fato de que nós não temos uma tradição literária, né? Então, quando a gente pensa em mainstream, em cânone literário, a gente pensa em uma série de homens, né, brancos europeus, ou se você pensa nas mulheres, pensa em mulheres brancas, né? A gente não tem uma tradição que nos mostre mulheres, especialmente mulheres negras, nesse espaço. Então, quando o nome de Maria Firmina surge, ele nos mostra assim que é possível que uma mulher negra e que uma mulher maranhense ela possa ter uma posição de pioneirismo e ela possa estar criando algo completamente novo. E aí ela nos apresenta um outro modelo de existência, uma outra possibilidade, né? Para várias meninas isso se apresenta. Então, além de eu poder, por exemplo, me inspirar, né, nas pessoas que estão ali no meu entorno, nas pessoas mais próximas, nos modelos possíveis, eu tenho um outro modelo que antes não estava aqui na minha agenda, que não estava no meu rol de possibilidades, mas eu tenho outro modelo que eu posso seguir. Então, isso é de uma riqueza imensa. Então, Maria Firmina se torna esse símbolo, esse grande símbolo de inventividade feminina, de inspiração que supera esses círculos literários, porque ela não vai só inspirar as mulheres escritoras, né? Ela vai também inspirar outras mulheres artistas, ela vai inspirar mulheres na política, ela vai inspirar mulheres no empreendedorismo, na gestão. Ela vai, inclusive, inspirar mulheres que estão fora aqui do nosso círculo mais próximo, fora do Maranhão. Ela vai inspirar mulheres no Brasil inteiro e ela vai também inspirar mulheres estrangeiras. E a gente percebe como é importante, né, de que a gente tenha esses modelos. E aqui ela nos traz uma coisa. Sou defensora pública, e na minha sala tem atrás de mim na defensoria pública, tem um painel bem grande que diz assim: você não está sozinho, né? Então, quando a gente tem um modelo como Maria Firmina, o que isso diz para a gente é que a gente não está sozinho, né? Vocês já viram, talvez, assim, umas postagens em redes sociais, né? Eu já vi isso no Facebook, no Instagram, em que as pessoas mostram alguma coisa assim: esse aqui é meu clã, né? E aí diz assim: o clã das mulheres de cabelo colorido. Aí coloca várias mulheres de cabelo colorido. Esse aqui é o meu clã. Então, a Maria Firmina, né, ela também inaugura um clã, né? Então, esse aqui é meu clã, que é da Maria Firmina, e esse aqui é o modelo no qual eu me inspiro, e é o modelo que faz com que eu possa ir além e que eu também possa servir de modelo para outras mulheres, né? E a gente também tem que pensar numa outra coisa, que é a dificuldade que a mulher, ao entrar nessa esfera da produção artística e da produção intelectual, ela tem para se afirmar e para se auto-identificar enquanto escritora. A gente tem vários estudos sobre isso, né? Existe uma timidez, né, nessa nossa nomeação, né?
E a Maria Firmina, ela permite isso, de que a gente possa assumir essa identidade, né, com orgulho, com sabedoria, mas também com humildade. A gente tem hoje uma série de iniciativas de mulheres que, exatamente refletindo sobre esse apagamento, né, sobre essas limitações que historicamente caíam sobre as mulheres, elas tensionam criar ambientes de fortalecimento, né, para a produção artística de mulheres, né? Entre eles a gente pode citar algumas experiências, como a experiência do Mulheres das Letras, né, que existe no país inteiro e fora do país, né? Experiências como do Leia Mulheres, né, que vai ler apenas mulheres, justamente porque compreende que as mulheres sofreram um longo apagamento, né? E a Maria Firmina, nesse contexto, ela é central para essa experiência das mulheres. É central também porque a gente constrói imaginários, né? Tudo que existe hoje foi imaginado antes, né? E é importante que a gente possa ter esses modelos, que a gente possa tecer conexões e que a gente possa ir além. Justamente por considerar a Maria Firmina esse grande modelo, essa grande inspiração, ela é uma das personagens do meu romance. Eu devo falar sobre isso, né? Mais na frente eu não vou dar muito spoiler, mas eu sempre me pergunto sobre quais são os mundos possíveis que a gente pode estar construindo hoje, né? O que a gente quer quando a gente escreve de fato, né? De que forma que a palavra pode estar mudando o mundo? De que forma que a linguagem pode produzir diferença no mundo, né? E de que forma que a gente pode estar contribuindo para a gente ampliar esse imaginário e esse rol dos possíveis. Então, a Maria Firmina, ela é um dos personagens do meu romance que se chama Os Poemas Mortais do Reino de Lá, que vai estar também com uma pequena transgressão ao juntar prosa e poesia. E o que eu desejo, que eu espero, e que Maria Firmina cresça ainda mais, né? Que esse lugar que ela já conquistou se expanda ainda mais, porque a expansão de Maria Firmina, né, esse reconhecimento, essa valorização da sua obra literária, valoriza todas nós, mulheres, a todas nós, negras, mas também valoriza os homens também, porque chama a atenção da produção maranhense, né? E hoje em dia também a gente faz parte de uma periferia, né? A gente tem os grandes centros literários não ficam no Nordeste, ficam ali no Sul-Sudeste, né? Então a gente está na periferia do conhecimento. Então esse avanço da figura de Maria Firmina, né? Ele traz visibilidade para a produção literária de homens e mulheres do Maranhão. Então é um orgulho imenso que ela seja nossa, que ela faça parte da nossa identidade maranhense. Muito obrigada. Muito obrigada, Lindevânia, pelas suas palavras, entusiasta. E então eu passo a palavra agora para o Irami. Bom dia a todos, todas e todes. Bom, depois de que a Lindevânia falou aí, eu não sei o que eu vou falar. Enfim, eu me chamo Irami Araújo, como a Rosana já antecipou, sou mestre em História, historiador, mestre em História, e eu dedico já há algum tempo o meu trabalho a produzir quadrinhos com a temática voltada para o Maranhão. O tema básico do trabalho que eu faço é o Maranhão, mostrar a nossa história, a nossa cultura, a nossa literatura, porque, enfim, todo mundo já ouviu falar daquela célebre frase: fale ao mundo, fale de sua aldeia. Nesse sentido, eu penso que Maria Firmina é um dos grandes tesouros que nós dispomos e que
Bom, felizmente agora já está sendo, digamos assim, ampliado a sua imagem, o conhecimento da sua obra, da sua produção, da sua pessoa. Mas se nós pensarmos que há pouco tempo, até pouco tempo, como bem lembrou Levânia, ela sofreu um apagamento que durou quase um século, né? Então, apenas há pouco tempo, por volta dos anos 70, que essa história, essa imagem da Maria Firmina começou a ser rediviva, né? E nós devemos isso, primeiro, à tenacidade, à busca imensa de um pesquisador, né, Nascimento de Moraes Filho, porque, enfim, ele leu sobre, viu sobre Maria Firmina e resolveu ir atrás, o que há sobre ela. E eu diria o que a gente pode chamar de acaso, um grande golpe de sorte, né, em que um pesquisador lá no Rio de Janeiro, por acaso, ao comprar um lote de livros usados em um sebo, recebeu o que, segundo a sua observação, seria talvez um dos únicos exemplares do livro de Maria Firmina dos Reis, Úrsula. E o interessante é que, ao pegar aquele livro, né, um volume bem pequeno, né, ele, em princípio, não se interessou por isso, achou curioso aquilo, mas deixou lá. E só um tempo depois, ao pesquisar, ao buscar sobre essa autora que nem assinava, né, nem assinava ela, pois uma maranhense. E quem seria essa uma maranhense? Então, quando ele teve que escrever um artigo sobre a produção de mulheres, e depois de ter buscado entre os pesquisadores da literatura brasileira e visto que ninguém mencionava essa uma maranhense, encontrou por acaso em uma nota de pé de página que essa uma maranhense seria Maria Firmina dos Reis. E aprofundou sua pesquisa e descobriu que ela seria, se mais do que a primeira escritora maranhense a lançar um livro, seria provavelmente a primeira escritora brasileira a lançar um romance, o que de certa forma acabou sendo um grande achado e também um objeto de discussões sobre seria a primeira ou não a primeira, e essa é uma discussão que acaba nublando, né, o tema principal, que é a obra de Maria Firmina dos Reis, que é o seu pioneirismo. Então, é de sua menos importância saber se é a primeira, se não é a primeira. Ela, de fato, carrega com sua obra, com seu trabalho, um pioneirismo, porque, novamente, como bem lembrou Lindevun, ela estava longe da capital, né? Estava lá em Guimarães, para onde foi levada aos 5 anos de idade. Então, que elementos convergiram para que ela, né, quase autodidata, eu diria, porque ela menciona em seu diário, tive uma educação freirática, né, alguma coisa assim que parece colocar algo que não é sólido, que não é ligado à intelectualidade, mas ainda assim com essa educação freirática e a sua imensa curiosidade, eu acho que é importante destacar isso, a imensa curiosidade que fazia com que ela estivesse sempre buscando leituras, e mais do que isso, ao começar a sua produção, enviasse ou trouxesse, isso não fica bem claro, no seu diário, no único diário que restou, né, que Nascimento Moraes conseguiu recuperar, né, foi dado a ele,
e, inclusive, no seu livro ele diz: gostaria de encontrar os outros diários, porque o senhor Leo de Guimarães disse que haviam muitos cadernos dela, e que foram roubados. Então, essa produção dela, que chegou aos jornais, que ela enviou, trouxe aos jornais de São Luís, em termos de poesia, né? E mais que a poesia, porque ela foi uma pessoa que não se ateve a escrever poemas, ela escreveu Bumba Boi, ela escreveu autos, né, de religiosos, hinos, enfim. Uma escritora que era, antes de tudo, curiosa, porque não se ateve a um gênero. Não se ateve a um gênero. E essa produção, né, foi chegando a São Luís. O interessante é que, na produção de poesia e tudo, ela assinava Maria Firmina dos Reis. E ao lançar um romance, ela assinou uma maranhense. E por que seria isso? Ela própria diz no seu livro, quando escreve: mesquinho e humilde é este que vos apresento, o leitor. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e assim o dou a lume. É interessante que isso foi uma estratégia, né? Uma estratégia tipo, bom, eu não vou aqui entrar como a grande escritora, eu vou entrando aqui e funcionou a estratégia, porque o livro teve de início notas nos jornais, mas assim, é interessante que as primeiras notas nos jornais falavam do livro de uma maranhense. E mais tarde, assim, resolveram, de fato, identificá-la nas notas dos jornais, na venda do livro, como Maria Firmina dos Reis. É interessante colocar isso assim. A Lindevânia fez um estudo muito interessante sobre a figura de Maria Firmina, da importância dela na formação intelectual de toda uma geração. E eu tenho que me confessar ignorante em Maria Firmina dos Reis, porque só há pouco tempo, quando eu fiz o curso de História, eu nunca tinha lido, nunca tinha ouvido falar de Maria Firmina dos Reis. Então, uma das nossas colegas no curso de História, no mestrado, trabalhou justamente Maria Firmina dos Reis. E foi meu primeiro contato com essa escritura, o meu primeiro contato com as ideias de Maria Firmina dos Reis, o meu primeiro contato com a ideia de que era possível fazer uma escola em que meninos e meninas estudassem juntos, algo que seria impensável. E eu confesso que a primeira vez que eu li o romance Úrsula, e eu fiquei assim, bom, um pouco decepcionado, mas o que é isso aqui? Achei um romance tolo, eu diria. Até que comecei a pensar sobre isso, e mais importante, comecei a ler sobre isso e conversar sobre isso com as pessoas que estavam estudando Maria Firmina dos Reis, perceber a complexidade, a profundidade disso e o quão revolucionário foi essa ideia. E algumas coisas, inclusive, me vinham à cabeça de quem ela estaria falando. Assim, é claro que a gente nunca vai saber se essas figuras em que ela se inspirou eram reais ou não, porque a própria construção do romance leva a alguns questionamentos, como por que ela chama de personagem Fernando P? Os personagens é Fernando P. Porque esse P
né? Esse sobrenome, ela estaria escondendo alguma coisa? Ela estaria querendo se referir a alguém que seria poderoso e cruel que ela teria conhecido? Por que Luísa B, a mãe de Úrsula? Por que B? E esse B seria o quê? Então, isso sempre me inquietou, tanto enquanto leitor, quanto pesquisador, né? E eu adianto, eu não sou um pesquisador da obra de Maria Firmina dos Reis. Eu sou muito mais um leitor da obra e dos que escrevem sobre ela. E eu sempre vou com a ansiedade de que alguém escreva, pense sobre isso e coloque alguma coisa sobre isso. Mas, enfim, de fato, acabei concluindo que era o estilo dela e que foi algo, de certa forma, provocador, que ela colocou sobre isso. E assim ela conduz, né, assim, dessa forma, como provocação, ela conduz o seu romance, conduz a sua história, levantando questões que não eram levantadas, o que mostra que, bom, já subejamente falado do seu pioneirismo em colocar como personagens muito importantes na trama, personagens que antes sequer eram mencionados, como o Negro, né, Túlio, como a sua avó, personagens negros praticamente sendo protagonistas. Não são exatamente protagonistas porque ela coloca duas figuras, aliás, uma figura branca que, né, aliás, duas figuras, o casal romântico, par romântico principal, mas a figura do Túlio e da mãe Susana, né, são par e passo, são colocados de forma bastante destacada. E isso faz com que a leitura do livro seja oscilante nesse sentido de que, embora haja um casal, né, protagonista, né, o Tancredo e a Úrsula, é um casal de protagonistas que não é forte. Eles não são, não é um casal decidido, não é um casal que toma as rédeas da narrativa. É um casal que apenas sofre a narrativa, enquanto personagens como Túlio e mãe Susana crescem. Eles são de fato os mais ativos, né, na história. Então, a partir dessa ideia, dessa leitura do romance, da leitura do livro do Nascimento Moraes, que prestou um serviço inestimável ao recuperar o caderno remanescente de Maria Firmina, e ao pesquisar sobre Maria Firmina nos jornais, buscando notícias sobre ela, buscando o que pudesse clarear sobre a história dessa mulher, né, para nos trazer, e não sei se ele imaginava, quando fez isso, a dimensão que se tornou, a dimensão que adquiriu Maria Firmina dos Reis, que hoje é estudada em universidades, em várias universidades, dissertações de mestrado, teses de doutorado, centenas de livros são lançados, muitos estudos são feitos. Não sei se ele pensou que ela conseguiria adquirir essa dimensão. Se estivesse vivo, ele estaria extremamente orgulhoso disso, sem dúvida nenhuma. Então, a partir disso, dessa junção, dessa leitura do livro, eu diria até da releitura, porque eu acabei, quando desenvolvi o projeto de converter Úrsula para os quadrinhos, tive que fazer leituras seguidas. Eu li esse romance já nem sei quantas vezes, né? Porque cada vez que eu estou
que eu estava escrevendo uma cena, quando ia fazer o roteiro, eu tinha que voltar, esmiuçar e saber se não estava cometendo alguma, sei lá, uma incoerência em relação ao livro, em relação aos poucos dados biográficos que nos chegaram a partir do seu diário e da pesquisa de Nascimento Moraes, que, como bem lembrou a Lindevânia, são dois homens, um que conseguiu recuperar o livro e o outro que recuperou a história de Maria Firmina, que trouxeram de fato a história novamente, essa mulher maravilhosa, mulher fantástica, que é Maria Firmina dos Reis. Então, a partir disso, dessa leitura, é que eu comecei a trabalhar a trama da minha história em quadrinhos, que penso que conversaremos um pouco mais sobre ela daqui a pouco. Eu vou mostrar uma série de slides com algumas figuras. E é interessante, assim, novamente, Lindevânia acabou sendo uma referência porque ela falou algumas coisas que, de certa forma, eu estava costurando nessa fala. Quando ela lembra que Maria Firmina dos Reis e Carolina Maria de Jesus, duas escritoras negras que fantasticamente e muito merecidamente são festejadas hoje, são estudadas. Há uma coincidência interessantíssima em relação às duas, que é o fato de terem escrito diários. Maria Firmina escreveu poesias, contos, cantos, música e tudo mais, mas escreveu muitos diários. Um deles chegou a nós. E Carolina Maria de Jesus, que escreveu basicamente a partir do seu diário, da sua vivência, do seu dia a dia. A convergência entre essas duas mulheres negras, que Maria Firmina dizia que, bom, esse livro que eu escrevo é um livro acanhado, porque ele não está na produção dos grandes intelectuais, dos grandes escritores. Bom, ela convivia na sua época com o panteão maranhense, né, com os escritores, assim, convivia no sentido literário, com os escritores que formaram essa fama do Maranhão, de São Luís, como Atenas brasileira. Então, ela disse: olha, isso que eu estou escrevendo é um livro, né? É alguma coisa assim que eu espero que vocês recebam bem, que não o machuquem muito, que deem uma atenção a ele. E assim ela foi consolidando e consolidou Úrsula como um livro, uma estratégia fantástica, realmente. Irani, então eu juntei. Oi? Irani, tem 5 minutos. Sim. Vais apresentar o slide agora? Podemos começar agora. Pronto, Podemos? Vamos começar pelo slide. Sim, sim. Por favor. Primeiro slide. Abertura, o próximo, por favor. Esse é o título do livro que eu vou lançar, né? Maria Firmina e Úrsula, porque uma coisa não é dissociada da outra, não poderia simplesmente dizer Úrsula. Esses são os dois livros, a edição facsimilar do Úrsula, né? Um livro pequeno, um opúsculo, eu diria assim, que felizmente chegou a nós. O outro é o livro do Nascimento Moraes. Próximo, por favor. Esse é o anúncio do lançamento de Úrsula. Veja, Úrsula é um romance brasileiro por uma maranhense, né, impresso na tipografia Progresso, do Belarmino de Matos, um dos grandes tipógrafos, um dos grandes impressores que o Maranhão legou. O Maranhão era também conhecido como tendo impressores de muita qualidade. E esse anúncio é de 18 de fevereiro de 1860. O livro dela é datado por 1859, mas, de fato, ele foi lançado em 1860. O próximo, por favor. Então, nesse anúncio de agosto de 1860, já é dito que o livro
da excelentíssima senhora Dona Maria Firmina dos Reis, professora pública em Guimarães. Ou seja, ela conseguiu, com o seu nome aqui, o seu nome já é visível, não é apenas mais uma maranhense, né? E saudamos a nossa comprovinciana pelo seu ensaio, que revela de sua parte bastante ilustração, que diz claramente que ela era uma pessoa que lia muito, que ela estava a par da produção literária maranhense e quiçá, brasileira. Próximo. Essa é a primeira página original, né? Úrsula, romance original brasileiro, de uma maranhense, em 1859, a tipografia do Progresso. Próximo. Então, esses são os causadores, os culpados pela produção de quadrinhos que virá a Lume, que virá no próximo mês, eu acredito. Eu, Irene Araújo, o Ron Freire e o Nilson são dois artistas, e eu explicarei por que os dois estão desenhando uma história a seguir. A seguir, eu apresento algumas páginas, aliás, alguns detalhes da história. Esses são desenhos do Ron Freire, próximo, é uma sequência de 4 quadros. Né? Para fazer essa história, nós fizemos uma pesquisa de aproximação, né? A gente sabe que é muito difícil, é muito difícil conseguir referências, fotografias, gravuras, principalmente que retrate o Maranhão daquele momento. Então, nós temos que trabalhar por aproximações, e um dos grandes documentos sobre isso foi o álbum do Gaudêncio Cunha, né, 1908. Embora haja também outras referências anteriores, mas isso foi a grande referência. Seguinte. Mais um desenho do Ron Freire, em que eu busco mostrar que seria a Maria Firmina criança, no quintal da sua casa, né, lendo. Eu gosto muito dessa imagem, porque ela me transmite de uma forma muito clara o que seria a curiosidade de Maria Firmina já criança. E a gente sabe muito bem que ninguém se torna um escritor depois de adulto. Aliás, você tem raríssimos casos, né? Mas o escritor nasce como leitor. E Maria Firmina, sem dúvida, era uma leitora desde criança. Próximo. Esse detalhe mostra o encontro de Maria Firmina com sua mãe, né, e sua avó, já em Guimarães. A seguinte. Essa é a primeira cena do romance. Isso já é desenhado pelo Ronilson Freire, e que mostra o cenário onde toda a trama vai acontecer. Seguinte. Uma das primeiras cenas, e na minha opinião, uma das mais emblemáticas do romance, que é onde um negro salva um branco da morte, né? Esse branco que vem ser, aspas, o protagonista da história, é alguém frágil, né? Enquanto o que seria a figura secundária é alguém de fato forte que salva, responsável pelo fato desse personagem protagonista vir a seguir a história. Próximo. A fragilidade do herói. E também a outra protagonista, a Úrsula, essa cena que também me parece bem emblemática. Seguinte. Uma cena que eu gosto muito também, que mostra o conflito, né, entre o Tancredo e o seu pai. Esse, sim, é uma figura extremamente forte, uma figura que, nas sombras, conduz a história. Ele é responsável pela condição, pelo fato do Tancredo chegar aonde está. Seguinte.
essa é a primeira vez que está sendo mostrada em público a capa da nossa história. Ela foi ilustrada pelo Marcos Caldas. Marcos Caldas é hoje, digamos, o meu capista oficial, eu costumo dizer isso, porque ele já fez capas de outros livros meus, Balaiada, A Jurujuba, Além das Lendas. Então eu chamei para fazer a capa dessa e eu acho que ele conseguiu feito. Essa capa está, na minha opinião, muito boa. Seguinte. Bom, o aspecto do livro, como ele ficará uma vez fechado, né? A próxima. Seguinte. Eu não poderia deixar de agradecer ao patrocínio fundamental da Equatorial, né, que tem apoiado esse trabalho, a Secretaria de Cultura do Maranhão, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e a Gráfica Sete Cores, que é a nossa parceira nesses projetos que nós vimos desenvolvendo. Penso que nossos 5 minutos se acabaram, não? Eu agradeço a paciência de todos. E, enfim, vamos em frente. Nossa, uau! Obrigada, Irani. Encantador aí o seu livro. Encantador. Muito obrigada. Raquel, pergunto, como fazemos? Eu posso fazer um pequeno parênteses antes que tu inicies? Você fica à vontade. Se quiser fazer uma intervenção, sem problema. Uma pequena intervenção será só para fazer o link entre a questão da Maria Firmina enquanto, digamos, desse perfil, digamos, ousado, dessa audácia, desse perfil ativo, proativo, no caso, principalmente com recorte da criação da primeira escola mista quanto a gênero, que uniu meninos e meninas na mesma sala de aula, mas também quanto à classe social. E lembremos que, nesse momento, a economia do Brasil ela se desenvolvia a partir do trabalho escravo. Então, assim, que Maria Firmina tenha tido a ousadia de criar uma escola mista em Guimarães, no caso, com essas características, ela já mostra o quanto ela foi pioneira, né? Além de ter sido a primeira romancista do Brasil, além também de ter dado voz a personagens advindos de classes sociais escravizadas, né? E também uma outra característica dela que eu gostaria de destacar é a estrategista. Maria Firmina foi uma estrategista porque ela tinha ideias, digamos, de vanguarda, abolicionistas, e ideias que estavam, digamos assim, ideias que rompiam com os padrões da época. Mas ela usava de estratégias para a difusão e divulgação dessas ideias. No caso, era a escrita e a publicação, e no caso da escrita, por meio da literatura e de tudo que ela escreveu, de poemas, de canções, através da difusão dessas ideias na imprensa, e aqui está documentado que a autora publicou textos em A Imprensa, Publicador Maranhense, A Verdadeira Marmota, Almanaque de Lembranças Brasileiras, Eco da Juventude, Semanário Maranhense, O Jardim dos Maranhenses, Porto Livre, todos esses são periódicos, né? O Domingo, O País, a Revista Maranhense, Diário do Maranhão, Pacotilha e Federalista. Então, com essa preocupação que ela tinha de participar nesses canais culturais, né, para viabilizar, para veicular suas ideias. E ainda, voltando à questão da educação, né, que foi outro fronte que ela utilizou, com a criação dessa escola mista. Então, assim, com digamos, esse resumo desses feitos de Maria Firmina, há outros também, mas com esse resumo eu passo a palavra para a Raquel. Eu espero que assim tenha ficado mais ou menos claro assim a proposta desse webinário,
E aí eu passo a palavra para a Raquel, que vai nos, vai nos, vai nos introduzir agora ao mundo do empreendedorismo e do que seria um perfil ou um espírito empreendedor. Bom dia, né, a todos, a todas. Primeiramente, agradecer o convite, Rosana, do TCE para esse momento, né? O Sebrae tem sido parceiro do TCE já em algumas outras ações. Recentemente, nós percorremos aí o Estado com representantes do TCE para falar de compliance, integridade ética, né? Então, já somos parceiros, né? Foi uma aula aí da Lindervane, do Irami, agora no início. Eu confesso que eu passei o final de semana estudando sobre Maria Firmina, né, para fazer exatamente esse link comportamental, né, sobre empreendedorismo. Já conhecia Maria Firmina, né, mas não sabia de todo esse histórico. Realmente nos inspira muito, né, quando a gente passa a falar de empreendedorismo, né? Mas só introduzindo um pouquinho a minha fala, né, eu queria iniciar me apresentando um pouquinho mais, né, o porquê que a Rosana também... Rosana, não é isso? Posso chamar? Rosana não, Rosana mesmo, né? Isso. Bom, é isso. Eu estou na diretoria do Sebrae, né? Já vai completar 8 anos. Eu estou na segunda gestão, né? Sou a única mulher dentre a diretoria. Nós somos 3 diretores, né? Fazendo parte da diretoria executiva. Então, tem o diretor superintendente, o diretor técnico, e eu sou a diretora de administração e finanças. E estou coordenando já desde 2018 todas as ações de empreendedorismo aqui no nosso estado do Maranhão, né? E por que essas ações de empreendedorismo? Lá em 2018, quando ainda estávamos em uma reunião no Sebrae em Brasília, nós estávamos numa reunião e levantamos uma proposta de um projeto voltado para o empreendedorismo feminino, né? E, naquele momento, alguns diretores, nós, claro, éramos a minoria, de 81 diretores, nós somos apenas 9 diretoras, né? E, naquele momento, um dos diretores levantou a mão e disse: mas por que um projeto voltado só para mulheres? E, de pronto, nós já sabíamos que seríamos indagadas sobre isso, e nós puxamos um relatório com uma pesquisa recente, demonstrando que o empreendedorismo feminino no Brasil já era não só uma bandeira, né, de falar de mulheres, desse crescimento, mas já era realmente um negócio, né? Eu trouxe, inclusive, aqui alguns dados aqui de pesquisa, mas vou citar um pouco mais na frente. E, naquele momento, foi aprovado pelo Sebrae Nacional desenvolver um projeto de empreendedorismo feminino no país, né? E, dentre os 27 estados, de início, 12 somente apostaram no projeto. Então, o Maranhão estava dentro deles, e a partir de 2018, nós iniciamos um projeto voltado para o empreendedorismo feminino aqui no Maranhão. Então, esse já foi um grande início, né, um pontapé inicial para a gente falar desse empreendedorismo aqui no nosso estado. Mas agora, voltando aqui para a comparação aqui, né, fazendo resgate aqui com a Maria Firmina, a gente percebe, né, inclusive nos próprios estudos que fiz nesse final de semana, aqui com a Maria Firmina, nós percebemos claramente vários comportamentos empreendedores da Maria Firmina, né? Maria Firmina como escritora, romancista negra, que hoje já sabemos que já seria características pessoais difíceis, né, para empreender nos dias de hoje. Imagina naquela época, né? E talvez ela já fazia isso porque já era da pessoa dela, já era o perfil dela de fazer isso. Claro que na época nem se falava, não sabia nem o que era empreendedorismo, né? Mas os comportamentos dela já mostravam isso, né? E esses comportamentos nós fazemos uma alusão muito, muito forte com
com nossa metodologia aqui do Sebrae, que nós temos o Empretec. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar, para quem está nos assistindo também. Mas o Empretec é uma metodologia desenvolvida pela ONU, né, que ela desenvolve exatamente os comportamentos empreendedores. Então, são 10 comportamentos empreendedores abordados nessa metodologia do Empretec. E aí, comparando com a Maria Firmina, pelo menos dessas 10 características empreendedoras, nós podemos citar pelo menos 5 características, né? E aí eu posso falar sobre busca de oportunidades e iniciativas, né? Vamos retratar lá esses 200 anos atrás aí, como é que era, né? Na época, a Maria Firmina já com esse perfil, com essa vontade de escrever, de estar à frente, então ela buscava sempre oportunidades e iniciativas, né? Outra característica é a persistência. Imagina naquela época lutar contra tudo e contra todos, né? Num momento difícil também. Então a persistência é uma outra característica muito forte na Maria Firmina, que a gente faz essa comparação com o dia de hoje. Outra característica seria exigência de qualidade e eficiência. Tenho certeza que ela não queria fazer de qualquer jeito, né? Ela queria fazer da melhor forma, com qualidade e com eficiência no que estava fazendo. E o outro comportamento, o comprometimento, né? Então, comprometimento com o que ela fazia, comprometimento com as pessoas que ela ia ajudar, né? Então, esses comportamentos, assim, a gente identificou como muito fortes, né? Um comportamento que a gente trabalha hoje como comportamento empreendedor. A Maria Firmina já demonstrava isso com muita força, né? Com muita garra também para o que ela fazia. E aí a gente traz um pouquinho sobre esses dados aí do empreendedorismo feminino no Brasil. Eu queria mostrar um pouquinho desses dados, tanto do Brasil como do Maranhão. Então, hoje, nós já somos 28 milhões, né? Quase 99 milhões 99% dos empreendedores, né, do nosso país, né, são dos pequenos negócios. Desse percentual, ainda um pouco mais da metade são de homens, né? Mas as mulheres já estão assim bem já na linha de comparação mesmo com homens, quando a gente fala de empreendedor, né? De empreendedorismo. Mas um dado que vem surpreendendo já das últimas pesquisas para cá são os donos de negócio, né? A gente sabe que tem as pessoas que empreendem e tem as pessoas que são donos de negócio, ou seja, são aquelas pessoas que estão à frente de negócio. Eu posso ter uma empresa, mas eu não necessariamente estou à frente do negócio, né? Eu não sou o dono do negócio, eu trabalho para aquela empresa. Então, quando a gente fala de dono de negócio, as mulheres hoje já estão com 50%, já tem essa equivalência com os homens, e isso é um dado muito interessante, porque isso está sendo uma crescente de mulheres que estão à frente do negócio, né? E aí, muitas vezes, essas donas de negócio, elas são a chefe de domicílio, né? Então, são aquelas mulheres que trabalham, que têm a empresa, têm o seu negócio e colocam o dinheiro dentro de casa para o sustento da casa, né? Então, isso é um dado também muito importante. Em termos de escolaridade, aí a gente pode também fazer alusão aí com a Maria Firmina. As mulheres já ultrapassaram os homens em relação à escolaridade. Então, as mulheres estão sempre mais propensas a estudar mais, a se capacitar, né? Então, isso com o tempo já vem mudando bastante, e hoje, com dados da última pesquisa, já demonstra que as mulheres já ultrapassaram os homens em termos de escolaridade, né? Voltando um pouco agora para os nossos dados do Maranhão, né? No Maranhão, hoje, nós já temos 283 mil mulheres que são donas de negócios. Isso já representa aí 49%, né, do empresariado maranhense. Isso também, assim, a gente fica muito, muito feliz quando a gente vê essa crescente, porque demonstra realmente que nós estamos no caminho certo, né, digamos assim, de que essa capacitação, esse direcionamento, um olhar especial para as mulheres, né, tem tido muito resultado. Então, hoje as mulheres representam já
49% aí das donas de negócio do nosso estado. De 3 a cada 10 empresas são lideradas por mulheres, né? As mulheres representam aí 48% dessas mulheres que empreendem são microempreendedoras individuais, né? Então, a gente faz esse recorte também para o nível de maturidade das empresas. Então, 48% são microempreendedores individuais, ou seja, são aquelas que estão iniciando o seu empreendimento agora, mas já são formalizadas. Isso é importante destacar também. A gente tem muitas mulheres, né, que já empreendem, têm algum tipo de segmento na economia, mas ainda não são formalizadas, né? Então, esse também é um dos focos e foco do SEBRAE também de formalizar essas mulheres, né? Dessas mulheres que empreendem, mais da metade é na área de beleza, moda e alimentação, né? Então, isso já tem muito forte também. Mas a notícia importante também, interessante, é que na última pesquisa de 2019, houve uma crescente nesses setores, e o setor de informação, comunicação e educação tem tido uma crescente, né? Então, a gente vê que esse ramo da educação aí também, e aí a gente pode fazer a referência para os escritores, para quem está, né, nas universidades, né, professores, tem crescido também bastante os empreendimentos na área de educação, né? Com a pandemia, nós tivemos aí um reflexo um pouco negativo também em relação à pandemia para essas mulheres que empreendem, porque a gente sabe que as mulheres, elas têm vários papéis, elas têm que tomar conta de casa, tomar conta dos filhos, né, e ainda empreendem. Então, com a pandemia, elas tiveram que se retrair um pouco, muitas delas foram realmente para dentro de casa, porque aí teve que ter uma assistência maior para isso, para dentro de casa, para os afazeres de casa, incentivar e focar na educação dos filhos. Então, a gente teve realmente uma curva aí decrescente em função dessas mulheres que já estavam empreendendo, né? Mas as pesquisas hoje, agora, após essa retomada da economia, elas já demonstram uma retomada positiva dessas mulheres que voltaram para o mercado e tem incentivado esse crescimento das mulheres que empreendem. Nós tivemos recentemente também, o SEBRAE teve recentemente em alguns municípios, né, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, então nós tivemos em alguns municípios participando de alguns eventos. E é impressionante, né? Impressionante como realmente as mulheres participam, como elas buscam as oportunidades. A gente faz um convite para uma reunião, para uma capacitação, e elas estão lá presentes, né? Então, isso é uma característica muito forte das mulheres, muito forte, e a gente vê quanto Maria Firmina, na época, queria passar isso também para as pessoas que a rodeavam, né? Ela passar todo o seu conhecimento, de querer que as pessoas ao seu redor também tivessem uma educação melhor, e aí por isso criou a escola. Então, essa vontade, né, não é de hoje, já é de muito tempo, né? Então, esses comportamentos empreendedores é o que mais destaca a mulher hoje para empreender. Eu sempre digo também que conhecimento técnico, a parte técnica, eu até falo que é um pouco mais fácil, não é mais fácil, é um pouco mais fácil da gente desenvolver, né? Porque a gente vai lá, a gente estuda, a gente busca informação e aí assim a gente consegue progredir. Agora, comportamento é perfil e comportamento é realmente o que faz acontecer da pessoa se destacar, né? Comportamento, principalmente aquelas pessoas que já têm um comportamento empreendedor. Nós temos alguns produtos que a gente desenvolve, como citei aqui em Empretec, né? Nós desenvolvemos esses comportamentos empreendedores, mas a pessoa, quando já tem aquilo nato, como era no caso da Maria Firmina, a gente sabe que a gente tem um resultado bem mais relevante. Então, só para finalizar um pouquinho essa etapa,
A gente conclui também que assim, o que nós mais queremos no mundo de hoje são mais Marias Firminas, né? Mais Maria Firmina, nessa vontade, nessa garra. E eu não tenho dúvida de que a gente, para trás, a gente não dá mais nenhum passo. É daqui para frente. As mulheres realmente ela têm se destacado. E quando os homens estão dizendo assim, as mulheres vão tomar conta do mundo, eu não tenho dúvida disso. Mas é tomar conta do mundo junto com vocês, junto com os homens, para empreender, para a gente mudar a realidade aí do Brasil e do mundo. E é isso. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada. Foram muito enriquecedoras aí tuas ponderações e observações e os dados também. Bom, tu me permites, seria possível falar em inovação também? Seria uma outra característica do comportamental de inovação, né? No caso, inovação não só em escrever o primeiro romance, mas inovação em dar voz a personagens vindo de classes que eram silenciadas, né? E também inovação no sentido de criação dessa escola em um ambiente que era árido, não era fértil de forma alguma, uma escola que era inovadora quanto à questão de gênero misto e classe social também, né, colocados todos assim na mesma sala de aula. Então, assim, Maria Firmina representou essa saída da vida doméstica e esse anseio e esse compromisso por ingressar na vida pública, mas em grande estilo, não de qualquer forma, mas com conhecimento e com maestria e com audácia. E, bom, esse é o perfil. Eu acho que nós já podemos passar para as rodas de perguntas, né? Eu estou aqui, só um minuto que eu vou buscar aqui o que tem de perguntas, se já nos enviaram do chat, e se não, só um minuto. Eu acho que no caso, além das rodas de perguntas, passar a palavra de novo para os nossos palestrantes, se eles quiserem adicionar alguma coisa, né, fazer algum adendo e conversar entre si, no caso. Lindevânia, tu tens alguma coisa a acrescentar e também a comentar sobre Poemas Mortais do Reino de Lá. Quem é Maria Firmina nos Poemas Mortais do Reino de Lá? Quem é essa Maria Firmina que está nesse romance? Obrigada. Primeiro, eu queria dizer que foi uma alegria, né, um prazer imenso ouvir o Irami Araújo e a Raquel. Eu não sei se é a Raquel ou se é a Rachel. Raquel, né? Eu aprendi muito com Raquel vocês. mesmo. Raquel mesmo, né? Eu aprendi muito com vocês, achei muito interessante os dados, né, que vocês trouxeram, né, e que eu não conhecia. Foi muito bom para vocês. E aí eu queria, de fato, falar um pouquinho mais sobre esse meu romance. Eu estou numa guinada que eu estou me aproximando muito de uma narrativa mais fantástica, indo para o realismo fantástico, com um pé bem grande nisso, né? E esse romance, ele exemplifica muito bem isso, né? Então, é um romance que ele se ergue inteiro em torno do poder da linguagem, né? Dessa linguagem na qual existe uma guerra de narrativas, né? Sobre como é que a gente vai estar expondo, né? Aquilo que a gente pensa, como é que a gente vai estar construindo nossos modos de existência, né? E a Maria Firmina, para mim, ela é um personagem central, porque ela conseguiu algo que é muito raro, que a gente, enquanto ser humano, sempre quis, né? Tanto de um ponto de vista mais literário, que a gente vê na ficção, né? Através das poções, das buscas do Graal, e que você está buscando a imortalidade, né, Irami? Então, a gente tem vários personagens no cinema, na literatura de modo geral, que estão perseguindo essa imortalidade física, né? E aí os antigos gregos eles buscavam essa imortalidade que se alcança pelas ações, pelos grandes feitos, né? Que essa imortalidade que a Maria Firmina, né? Ela consegue. Então, assim, uma mulher que transcende seu corpo físico e sua existência histórica e passa a existir uma nova dimensão, né? Então, isso
isso irrompe em mim muitas coisas, né? Então, uma mulher que agora tem 200 anos, né? De que forma que ela caminha entre nós, né? A gente está vendo aqui nesse webinário já um exemplo, né? De um modo através do qual ela caminha entre nós. Mas e se o corpo dela estiver fisicamente ainda entre nós? E se ela sempre foi imortal, né? Então, é um romance que vai se erigir em torno dessa palavra e se vai estar buscando, falando de mundos alternativos, né? De novas possibilidades, muito em torno do e se. O que é o poema, né? E se o poema surge não como uma experimentação estética, mas como um modo de você fugir dos interditos, das censuras, ou se a poesia for ela mesma uma forma de encantaria, né? Se esse poder que a gente atribui ao poema, que a gente atribui à poesia, é um poder literal, se você pode matar através da poesia e através da palavra. Então, assim, a personagem Maria Firmina, ela aparece na minha história e eu faço uma apropriação da Maria Firmina, né? Talvez até uma deturpação, né? Eu acho que a gente sempre, enquanto artista, enquanto autor, né? A gente pode estar se desviando do real, isso que eu quero, deturpando isso, né? Mas o que ela vai estar produzindo nesse romance é mais questionamento ainda, né? Mais, digamos, ela vai estar interrompendo e iniciando muita coisa nova. Então, eu penso para ela numa outra origem, então não é um ser, ela não vai nascer mais em São Luís, né? Eu não vou dar muito spoiler, né? Mas ela está ligada a essa poesia como um código de força que rompe com uma tradição até conservadora e se filia a uma outra. Ela vai fazer parte de uma seita secreta que tem a poesia como um código, né? E eu queria perguntar para o Irani, porque eu achei muito interessante também o teu trabalho, eu já tinha dito que quero muito, né, ler o teu livro, e a partir da própria forma como eu me relaciono com a Firmina, porque essa minha apropriação, né, ela vai, obviamente, tomar algumas coisas da pessoa, do personagem histórico, mas é uma apropriação muito livre, né? Então, assim, eu não estou tão preocupada assim de manter algum tipo de fidelidade, né, com a pessoa real, né, com o ser humano, né? Então, eu queria te perguntar como é que tu trabalhaste isso na tua história, né? Essa questão de, né, essa fidelidade à pessoa que a Maria Firmina foi, de fato, ou tu tomaste grandes liberdades, né, artísticas em relação a ela. Acho que o Irami está no mudo, o microfone mudo. Pronto. Bom, obrigado pela provocação. Enfim, cada vez que a gente vai construir uma história a partir de uma que já existe, né? Já existe a história da Maria Firmina, já existe a história de Úrsula, cada vez que você vai trabalhar isso, você invariavelmente recria. Então, essa história em quadrinhos, em que inicialmente eu pensei em trabalhar apenas a quadrinização do romance, e mesmo assim ainda seria uma recriação, porque cada vez que você muda o suporte, a mídia de uma história, então, uma novela, um romance que você vai converter para o cinema ou para a televisão, você invariavelmente altera, porque são meios diferentes. Então, eu pensei em fazer isso, e isso seria, obviamente, recriado, o romance, porque você tem aspectos que não tem como reproduzir e outros que você tem que compactar, outros que você tem que estender. Mas aí, então, a partir da leitura do livro do Nascimento Moraes, e inclusive dos poucos trechos do Diário da Maria Firmina, pensei, e por que não colocar aqui também um pouco de aspectos biográficos, aspectos da vida dela, a partir do que ela diz. E mesmo a partir do que ela diz, é impossível você não ficcionalizar. Porque, é claro, ela não conta toda a vida dela, ela conta em 2 parágrafos, né,
quem foi ela, o que fez e o que ela gosta, alguma coisa assim. Então, a partir desses nacos de vida que ela deixa conhecer, eu construí essa narrativa, essa história biográfica dela para poder linkar isso com o romance que ela escreve. Então, por isso que a partir disso, eu coloco a Maria Firmina criança. Ela foi para Guimarães, foi levada pela mãe aos 5 anos de idade. Ou seja, ela nasceu em São Luís, viveu em São Luís. A mãe dela, o irmão da mãe, essa relação deles, como é que seria? E aí tudo que eu posso fazer é especular, como qualquer um de nós pode especular sobre isso, para além do que ela deixa escrito no seu diário. Então, a minha ideia foi fazer uma mescla disso, tanto é que eu convidei 2 artistas diferentes, um para desenhar a parte biográfica, né, que é o Ron Freire, e o outro para fazer o romance propriamente dito, que é o Ronilson Freire. Os 2 são irmãos, né, e são talentos dessa nossa cidade que eu espero sejam muito mais conhecidos. Não sei se respondi a tua dúvida, a tua indagação, mas enfim. Respondeu sim. Irami, E se a Rosana me permitir também, eu também queria fazer uma pergunta também para a Raquel, né? E só queria também para o Irami só me complementar uma coisa, Irami. Eu queria tu desenhas também? Ou... Sim, eu também desenho, mas nesses trabalhos que eu tenho publicado, eu tenho atuado muito mais como roteirista e pesquisador, que é um trabalho imenso. Então, para fazer um trabalho como esse da Maria Firmina, ou como o anterior que eu fiz do Mulato, ou antes disso, a Fundação de São Luís, ou a Balaiada, então eu tenho que ir atrás de arquivos, procurar leitura, fazer, enfim. E não daria, no tempo que eu defino para construir o livro, para fazer tudo. E, além disso, eu gosto imensamente dos desenhos dos meus colegas Ronilson, Beto Nicásio, Ron Freire, Marcos Caldas. Tem uma legião de desenhistas aqui que eu acho que tem que aparecer. Então, por que não fazer esse trabalho colaborativo? Seria muito egoísmo da minha parte tentar e querer fazer tudo, eu acho. Irami, alguma outra complementação a respeito do teu trabalho mesmo, do HQ? Porque também nesse trabalho existem alguns conteúdos biográficos de Firmina. Tem algum que tu gostaria de destacar? Alguma curiosidade assim que tu encontraste? Assim, não, curiosidade, porque felizmente, depois que Maria Firmina, depois que o Nascimento Moraes começou a trazer, veja Maria Firmina, conheça Maria Firmina, então muita gente, felizmente, se interessou a conhecer e escrever sobre Maria Firmina, então há uma produção muito vasta que, a não ser que escrevam, que procurem entender sobre um ponto de vista geral, sobre o ponto de vista biográfico mesmo da Maria Firmina, há o que o Nascimento Moraes publicou. Então, tudo o que sabemos está lá. Eu não consegui ainda, ninguém me trouxe ainda dados novos, exceto a alteração da data de nascimento dela, né, que a professora, não fugiu o nome dela agora, mas enfim, trouxe, né? Dileci, perdão, Dileci, se você estiver ouvindo, de Dileci Adler trouxe a atualização, né, da data de nascimento dela a partir de uma pesquisa, né, nos registros. Então, não há mais muito nesse momento a descobrir sobre Maria Firmina. Então, eu trabalhei dentro disso que está publicado e que por ela mesma foi dito nos seus diários. Lindevânia, com a palavra, tu querias fazer uma pergunta, né, para a Raquel? Sim, eu queria saber da Raquel, se o Sebrae como é que o Sebrae tem apoiado, né,
a produção de mulheres autoras, tanto mulheres ligadas à cadeia criativa do livro, né, como, né, escritoras, ilustradoras, né, mas também mulheres ligadas à cadeia produtiva, né, mulheres editoras, né, mulheres livreiras, né, se ela pode relatar alguma experiência, ou aqui ou no Sebrae, em algum outro lugar, sobre essa relação. Isso, boa pergunta, Líder. Na verdade, é uma oportunidade para a gente incentivar, através da minha resposta, incentivar esse tipo de apoio, né? O Sebrae ele tem uma missão, né? A nossa missão é capacitação e consultoria, né? E a gente tem atuado muito na gestão dos empreendimentos, gestão dos negócios, e aí a gente fala de capacitação financeira, a própria gestão do negócio mesmo em si, planejamento, né? E a gente tem tido já de alguns anos para cá alguns apoios, né, para alguns literários, mas não especificamente de mulheres, tá? Isso muito por conta de uma procura que nós recebemos. A gente normalmente recebe alguns escritores aqui, né, para algum tipo de produção de livros, né, impressão do livro, mas assim, a gente não tem tido uma atuação muito específica para isso, né? Então, talvez pela baixa procura também, né, a gente talvez seja uma área e uma oportunidade da gente dar esse tipo de apoio, né? Recentemente, até uma das idas agora minha aqui num desses eventos de mulheres, eu recebi uma visita de uma empresária de Caxias, né? Ela é empresária, mas que também está escrevendo um livro, né, sobre as histórias das empreendedoras de Caxias, e pediu exatamente o apoio do Sebrae. Então, não só o apoio financeiro para a produção do livro, mas nós fizemos digamos, uma trilha, fizemos um rol de etapas que ela precisaria cumprir para isso também, né? Inclusive de consultoria, né? Claro que ela tem todo o conhecimento, mas precisava fazer aquela elaboração, né? Que de repente ela como não é escritora, né, de profissão mesmo, né? Ela é empresária, mas quer escrever esse livro, então ela precisava dessa orientação. A gente forneceu toda essa orientação para ela, né? Mas voltando aqui, a gente não é uma ação que a gente está na nossa rotina de trabalho, a gente precisa até ser mais provocado para isso, né? E aí a gente deixa aqui já o canal aberto para isso, mas a gente precisa ainda desse incentivo e dessa provocação das mulheres escritoras para isso, né? Quando a gente fala de mulher, a gente realmente fez alguns apoios aqui, mas foi mais um apoio financeiro para a produção literária, né? Agora, esse exemplo que eu dei foi um exemplo mais recente, mas, assim, um caso muito isolado, né? A gente realmente não tem uma atuação muito forte em relação a isso ainda, né? Assim, sobre a questão do apoio financeiro, eu entendi bem. O que, no caso, já passando para um passo seguinte, que seria, no caso, consultoria ou formação de workshops, no sentido de ensinar a como desenvolver essa ideia. Né? Isso, a ideia a gente sabe que a pessoa já tem, né? Mas sentar para escrever um livro, de onde eu começo, como eu termino, como eu vou chegar a esse livro no mercado, que eu acho que é importante isso também, claro, para vocês que escrevem, né, uma literatura, quer que isso chegue no mercado depois, né? Isso chegue nas mãos dos leitores, né? Então, essa é uma etapa muito importante também. Depois do livro escrito, depois o que eu faço? Como eu faço para isso chegar na mão do leitor? Então, essas informações, esse tipo de consultoria de mercado também é muito importante. A gente tem isso muito forte, sim. A gente tem atuado bastante em consultoria de mercado, né? E aí, para outros produtos, mas o livro é um exemplo desse também. Eu tenho certeza que vocês querem. Como é que isso vai chegar no mercado, né? Como é que isso vai chegar na mão dessas pessoas que querem ler a sua literatura?
E eu chamo a atenção para a questão de toda a cadeia produtiva, porque aqui estamos falando de escritoras, mas existem também, mobiliza-se muitos, digamos, autônomos, né? Autônomas, ilustradoras, revisoras, editoras, pequenas editoras, Gráfica, gráficas, produção gráfica, né? tradutoras, intérpretes, no caso, e sim. Alguns senhores internautas enviem suas perguntas. Eu sempre, até agora não chegou nenhuma pergunta. Vou verificar mais um momento e aí, de qualquer forma, eu já deixo a palavra com vocês, já para, digamos, considerações finais para cada um. Lindevânia, Irami, Raquel. E se tiver uma última pergunta, eu repasso, e se não, eu faço encerramento. Posso iniciar? Pode ser. Tem duas perguntas aqui. Tem, ok. Duas observações. Marisa P. Andrade. Parabéns, Irami. Trabalho lindo e mais ainda essa cooperação entre artistas. E aí a Marisa pergunta, como podemos adquirir os livros citados na live? Ainda não foram publicados, né? Mas eu deixo com o Irami. Bom, o meu livro deverá ser publicado, a minha expectativa é que seja publicada no próximo mês, né, em abril, e eu irei noticiando pelas redes sociais, pela imprensa, quando estiver próximo o lançamento, data, local, hora, valores e tudo. Eu espero ter que essa ideia desperte bastante interesse, que as pessoas realmente se interessem em conhecer, em ver esse livro da Úrsula sobre essa outra linguagem, né, mais visual, então será anunciado. Quanto a mim também, meu livro não está publicado ainda. Eu acabei de publicar um livro agora chamado A Moça da Limpeza, pela editora Primata, né? Estou lançando até julho um segundo livro chamado Tereza Decide Falar, publicado pela editora CEP. Então, assim, tem uma sequência aí de lançamentos, né? Então, eu pretendo publicar os Poemas Mortais do Reino de Lá em 2023, né? Com calma. Mas, assim, quem quiser me acompanhar pelo Instagram, @lindamartins, eu estou informando lá esses passos, né? Como é que estão os livros, como é que estão os processos, tá bom? Obrigada. Por favor, com você, Raquel. Considerações finais. Casou bem aí o que eu ia falar com a pergunta feita aí pela internauta. Era exatamente sobre essa etapa de mercado. Esse momento de você colocar no mercado o seu produto é um momento, né, muito importante, porque você teve todo o trabalho de produzir aquele produto, de escrever o seu livro, né? E aí, como é que isso chega no mercado, né? Então, hoje nós temos, inclusive no Sebrae, nós desenvolvemos também alguns cursos já, e isso veio muito em função também da pandemia, quando a gente tinha muito presencial e, de repente, a gente se encontrou no momento aí do online, né? De ter que movimentar a economia de forma online. Nós temos já, inclusive, alguns cursos, né, de vendas online, de como vender meu produto pelo Instagram, de redes sociais. Então, essa é uma etapa muito importante que a gente considera, né? Então, o que eu deixo aqui no momento, já está para considerações finais também, é que o Sebrae está à disposição para qualquer tipo de atuação aí no mercado, para venda digital, né? Consultoria. Nós temos no nosso site vários cursos gratuitos e online também que podem ser acompanhados aí, feitos via online, né? Então, a sugestão que eu dou aqui para a gente
finalizar esse momento aqui, é exatamente desenvolver esse lado, esse momento do mercado, né? Esse momento do mercado, que é o momento que vocês vão colocar na prateleira e colocar à disposição das pessoas para conhecerem seus produtos, né? Então, essa é uma sugestão que eu estou dando direcionada aí para o Irami e para a Lidevânia, e gostei muito de conhecê-los aqui mesmo que virtualmente, né? Já estou curiosa para conhecer esse produto, o livro de vocês, né? Passei o final de semana, como falei, lendo sobre Maria Firmina, mas eu acho que essa leitura de vocês vai ser bem enriquecedora. Então, muito obrigada pela oportunidade e, em nome do SEBRAE, nós estamos à disposição. Obrigada, Raquel. Obrigada ao SEBRAE por esse aporte, técnico, né? E sobre a questão do empreendedor, e obrigada, Irami, obrigada, Lidevânia, a presença de vocês só engrandece esse projeto, que é um projeto da biblioteca, que faz parte da Escola Superior do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que é de incentivo à leitura, e com esse desdobramento do clube de leitura, nós resolvemos realizar esse webinário. E que bicentenário de Maria Firmina, que passou aproximadamente 100 anos no ostracismo, isso já não acontecerá mais. Hoje a gente está assim, enaltecendo, né, os feitos de Maria Firmina, mas também estamos atentos e fortes para a questão da distribuição e divulgação de uma ideia e também de um produto. Por isso que nós buscamos o SEBRAE, né, para nos prestar essa assessoria, né, no caso, para o escritor e escritora, para que não aconteça o que aconteceu com a Maria Firmina, ficou 100 anos no ostracismo. Eu quero também só acrescentar que esse webinário ele faz parte de um grande projeto das academias literárias, né, de São Luís, João Lisboa e Guimarães, em celebração ao bicentenário de Maria Firmina e outras entidades. O Tribunal de Contas, no caso, é uma entidade parceira. Eu quero agradecer a Escola Superior de Controle Externo, ao suporte informático, ao público internauta e todos aqueles que favoreceram que ocorresse esse encontro. Muito obrigada e até a próxima. Eu só queria fazer um último comentário, se for possível. É porque eu achei que a gente daí ia falar depois, né? Eu também queria agradecer o convite, né? Foi uma manhã maravilhosa, adorei ouvir todos vocês, né? Eu queria parabenizar e louvar a iniciativa do Tribunal de Contas, tá? Porque, do mesmo modo que Maria Firmina, ela permaneceu durante muito tempo no apagamento e no ostracismo, né? Eventos como esse aqui permitem também que a gente redescubra nós mesmos, né? Eu ouvi bastante quando o Irami mencionou como foi que ele conheceu a Maria Firmina, né? Eu conheci a Maria Firmina fora do Maranhão, em eventos no sul do país, quando a gente nem falava aqui, e já estamos falando já de Nascimento de Moraes, de Maria Firmina, né? E aí me veio como é que a gente se conhece tão pouco, né? Como é que a gente sabe tão pouco de nós mesmos, né? Como é que a gente conhece muito mais, né, autores brasileiros, né, do Sul e do Sudeste do que autores maranhenses que estão aqui do nosso lado? Como é que a gente conhece muitas vezes muito mais estrangeiros do que autores brasileiros, né? E quando a gente ouve aqui falar em alguns círculos na literatura maranhense, a gente vê que muita gente parou em Gonçalves Dias, que muita gente parou nos Irmãos Azevedo. As pessoas não sabem que a gente tem uma produção aqui, uma produção muito diversificada, uma produção muito ativa e cheia de energia. Agora mesmo, nesse momento, a gente teve um edital, no final do ano passado, da Lei Aldir Blanc, né? E tem muita gente publicando livros novos, publicando coisa boa. A gente viu aqui o Irami, né? Então, acho que esse evento aqui, promovido pelo TCU, aqui com a Rossana na frente, ele permite que a gente se redescubra, né? Que a gente divulgue a produção literária maranhense contemporânea, porque, obviamente, né, é muito mais fácil você parar em Gonçalves Dias ou nos Irmãos Azevedo, porque a gente tem uma série de divulgações, uma série de artigos, uma série de autores críticos falando sobre esses autores. Dá menos trabalho do que a gente tem que buscar
ativamente os contemporâneos e ter a gente mesmo, né, que lê e formar uma opinião sobre os autores novos, né? Mas uma coisa que a literatura contemporânea faz, né, é que ela traz as nossas grandes questões do dia a dia para nós mesmos, né? Ela nos permite pensar sobre as mutações no mundo do trabalho, sobre as mutações na política, sobre as mutações no amor também. Então, é importante que a gente, né, consiga buscar e se aproximar dos autores maranhenses contemporâneos, porque vale muito a pena. É isso, muito obrigada. Bom, então, Bom, aqui... desculpe. Tá. Enfim, agradecer ao convite, à Rossana, a esse evento que muito boa está sendo promovido. Agradecer a companhia da Lidevânia, da Raquel, essas que falaram, assim, tudo que disseram acrescenta e muito ao que a gente vem fazendo, eu digo a gente, a todos nós que estamos ouvindo, e acrescenta, como bem a Devânia falou, sobre os escritores atuais, os escritores contemporâneos, o que eles estão fazendo, onde estão, como os encontramos. É claro que os clássicos são importantes, mas não vamos parar em Gonçalves Dias, não vamos parar em Luiz Azevedo. Enfim, você tem uma gama imensa de novos autores que estão colocando, e lembrou do Aldir Blanc, a quantidade de livros lançados por conta da Aldir Blanc foi fantástica, de muitos autores de muito boa qualidade. Então, finalizando, eu quero agradecer ao convite e, de fato, fico muito feliz de ter participado desse webinário. Então, muito obrigada e até a próxima. Nós teremos um outro painel, ou sucessivos painéis. Esse webinário, esse é só o início, né? Esse é o primeiro painel desse webinário. Até logo, muito bom dia e até a próxima. Obrigada, até mais. Obrigada, até mais. Até mais, obrigado.